Tudo o que você sabe sobre plantar abóbora está errado. Sim, errado. Enquanto muita gente comemora 10, 12, até 15 quilos por pé como se fosse o máximo possível, eu consegui 32 quilos em uma única planta. 32, mais que o dobro do que a maioria ensina por aí. E o mais impressionante, não foi adubo caro, não foi genética especial, não foi estufa profissional. Foi um único ingrediente colocado na cova no momento certo. Um detalhe simples, que quase ninguém usa e que muda completamente o jogo. Durante anos eu fiz como todo mundo. Cova funda, esterco, NPK, irrigação constante. A planta crescia bonita, folhas enormes, verde escuro, parecia perfeita. Eu olhava e pensava, agora vai. Mas não ia. As flores caíam, os frutos abortavam. Quando dava abóbora, era pequena, leve, decepcionante. Muito volume de folha, pouco resultado. E talvez você esteja passando exatamente por isso agora. Você cuida, você rega, você aduba. A planta cresce, mas não produz como deveria. E o pior, ninguém explica o porquê. A verdade é que o jeito tradicional de plantar abóbora está incompleto. Ele alimenta a planta, mas não prepara o solo para sustentar uma produção extrema. Existe um ponto crítico na cova que quase ninguém presta atenção, e é ali que está a diferença entre 12 quilos e 32 quilos por pé. Quando eu descobri isso, achei que era coincidência. Testei de novo, e de novo. O resultado se repetiu. Plantas mais equilibradas, menos flores perdidas, frutos maiores, mais peso, mais produtividade por metro quadrado. Tudo por causa de um ingrediente simples, barato e acessível, mas usado da forma certa. Hoje eu vou te mostrar exatamente o que está sabotando sua produção, por que as suas abóboras crescem, mas não entregam o máximo, e como transformar uma planta comum em uma máquina de colheita. E eu te prometo uma coisa, se você aplicar o que vai aprender aqui, seu quintal nunca mais vai produzir da mesma forma. Mas antes de revelar o ingrediente, você precisa entender o erro que quase todo mundo comete na hora de preparar a cova, porque é aí que começa o problema. A maioria das pessoas acredita que plantar abóbora é simples: abrir uma cova, jogar esterco ou NPK, cobrir com terra e esperar. Parece lógico, parece suficiente, mas é exatamente aí que começa o problema. Quando você coloca excesso de nitrogênio logo no início, a planta entra no que eu chamo de armadilha do nitrogênio. Ela recebe um estímulo forte para crescer rápido e responde com folhas enormes, verdes, exuberantes. Visualmente, impressionante. Só que produção de folha não é produção de fruto. A planta gasta energia construindo massa verde, investe tudo em folhagem, e quando chega o momento de formar as abóboras, falta equilíbrio mineral, falta estrutura radicular profunda, falta reserva energética. Resultado? Muita rama, pouca abóbora, frutos leves. Não é falta de cuidado, é estratégia errada. Uma colheita de 32 quilos por pé não depende de folhas gigantes, depende de duas coisas que quase ninguém prioriza: força de raiz e equilíbrio mineral. Raiz forte significa absorção profunda, estabilidade hídrica e acesso contínuo a nutrientes. Equilíbrio mineral significa que a planta não está viciada em nitrogênio, mas preparada para florescer, frutificar e sustentar peso real. Se você não constrói isso desde a cova, já começou limitado. Então vamos preparar do jeito certo. Primeiro, escolha um local com no mínimo 8 horas de sol direto por dia. Abóbora é cultura de alta demanda energética. Sem sol pleno, esqueça a produtividade extrema. Agora preste muita atenção, porque 90% das pessoas pulam exatamente essa etapa, e é por isso que as abóboras delas ficam pequenas. A cova precisa ter 60 centímetros de largura por 40 centímetros de profundidade. Não é um buraco superficial. Você está criando um reservatório estratégico de nutrição e expansão radicular. Ao cavar, separe a terra da camada superficial da terra mais profunda. A parte de cima é mais rica em matéria orgânica natural. Ela volta primeiro depois.
No fundo da cova, você pode adicionar composto orgânico bem curtido. Nada excessivo. O objetivo aqui não é bombar nitrogênio, é criar estrutura biológica no solo. Misture com parte da terra retirada, mantendo textura solta, arejada. Mas lembre-se, mesmo que você faça essa preparação perfeitamente, ainda vai colher resultados apenas medianos se não adicionar o ingrediente específico que eu vou mostrar daqui a pouco. É ele que transforma uma cova comum em uma base de produção extrema. Continue prestando atenção, porque o que vem agora começa a separar quem planta por hobby de quem colhe como profissional. Agora chegou a hora. O ingrediente que transformou meus pés comuns em plantas de 32 quilos por pé é a combinação de cinza de madeira com farinha de osso. Simples, barato, poderoso. Isso é o turbo da abóbora. Enquanto todo mundo está focado em nitrogênio para deixar a planta bonita, essa combinação trabalha exatamente onde o peso é construído. A cinza de madeira é riquíssima em potássio, e potássio é o nutriente responsável por enchimento, tamanho, densidade e peso do fruto. Ele regula transporte de açúcares, controla equilíbrio hídrico e fortalece a estrutura celular da abóbora. Já a farinha de osso é fonte natural de fósforo, e fósforo é explosão de floração, pegamento e desenvolvimento inicial dos frutos. Guarde isso porque é uma virada de chave. Nitrogênio cresce a planta. Potássio e fósforo crescem o peso. É aqui que a maioria trava nos 12 ou 15 quilos. E é aqui que você ultrapassa os 30. Agora, atenção na aplicação correta. Com a cova já aberta, 60 por 40, como expliquei, misture na terra retirada 2 xícaras cheias de cinza de madeira peneirada, 3 colheres de sopa bem cheias de farinha de osso. Misture muito bem com a terra da camada intermediária. Não jogue concentrado direto na raiz. O segredo está na distribuição uniforme, criando uma zona mineral estratégica, onde as raízes vão se expandir. Depois disso, devolva parte da terra para o fundo da cova, formando uma base rica em fósforo e potássio. Posicione a muda, complete com o restante da mistura e compacte levemente. Simples assim, mas extremamente poderoso. É isso que constrói raiz forte, floração intensa e frutos que realmente ganham peso. E se isso já abriu sua mente, deixa eu te pedir uma coisa. Se esse conteúdo está te ajudando, clica no gostei agora, porque eu acabei de entregar gratuitamente o maior segredo da minha produção, algo que muita gente guarda como ouro. Mas presta atenção, colocar cinza e farinha de osso na cova é apenas metade da batalha. Se você não fizer a poda de condução estratégica, a planta vai desperdiçar toda essa nutrição, produzindo ramas infinitas e frutos fracos. E é exatamente isso que eu vou te mostrar agora. Se você deixa a abóbora crescer livre, espalhando ramas para todos os lados, achando que quanto mais melhor, você está cometendo o maior erro de todos. A abóbora não é planta que precisa de liberdade total. Ela precisa de direção. Se você não dita para onde a energia vai, ela desperdiça. E desperdício não combina com meta de 32 quilos por pé. Depois que a planta começa a se desenvolver e a rama principal atinge cerca de 1 metro de comprimento, é hora de agir. Não espere demais. Esse é o ponto estratégico. Observe os brotos laterais que começam a surgir. São as ramas secundárias. Você vai selecionar apenas as 4 mais fortes, as que estão mais grossas, mais vigorosas, melhor posicionadas. E o resto? Corte tudo. Sim, tudo. Eu sei que dói. Para quem está começando, parece que está destruindo a planta, dá medo, parece radical. Mas não é destruição, é concentração de energia. Cada rama extra é um dreno de nutrientes. Cada broto desnecessário está roubando potássio, fósforo e reservas que deveriam estar indo para os frutos. Quando você mantém apenas as 4 secundárias fortes, a planta muda completamente o comportamento. Ela deixa de ser espalhada e começa a ficar estratégica. Agora vem o passo que quase ninguém faz.
Quando essas 4 ramas atingirem entre 2 e 2,5 metros de comprimento, você precisa fazer o desponte, cortar as pontas, sem dó. Esse corte interrompe o crescimento vegetativo contínuo. A planta entende que não precisa mais crescer para longe e redireciona toda a energia acumulada. É nesse momento que acontece a mágica. A nutrição da cinza e da farinha de osso, que estava fortalecendo raízes e estrutura, começa a ser canalizada para floração intensa e enchimento de frutos. Visualize isso. Em vez de uma planta descontrolada, cheia de folhas competindo por energia, você tem uma estrutura compacta, organizada, forte, e de repente os frutos começam a se formar com mais vigor, mais pegamento, mais peso. Menos folhas desperdiçando energia, mais abóboras ganhando volume. É assim que você transforma crescimento em produção real. Agora a planta está nutrida, está direcionada, está preparada para produzir no máximo potencial. Mas existe uma última barreira natural que pode destruir completamente seu sonho de 32 quilos por pé: polinização. Se as abelhas não aparecerem, se as flores não forem fecundadas, todo esse trabalho morre antes mesmo de começar. E no próximo passo, eu vou te mostrar como garantir praticamente 100% de sucesso, mesmo que quase não haja abelhas no seu quintal. Agora vem a parte que separa quem depende da sorte de quem garante resultado. Confiar apenas nas abelhas é um jogo de azar. Se o clima muda, se chove, se há poucos insetos na região, sua floração pode simplesmente não virar fruto. E sem fruto, não existe 32 quilos. Por isso, você vai usar a técnica que eu chamo de seguro de colheita, polinização manual. É simples, mas precisa ser feita corretamente. Primeiro, aprenda a identificar as flores. A flor masculina nasce em um cabo fino, reto, sem nada na base. A flor feminina tem algo muito claro: um pequeno mini abóbora logo abaixo da flor. É ali que o fruto vai se desenvolver. Quando as flores abrirem, e isso acontece bem cedo, você precisa agir entre 7 da manhã e 10 da manhã. Esse é o horário ideal. As flores estão frescas, o pólen está viável e a taxa de pegamento é máxima. Passe desse horário, as chances caem drasticamente. O processo é direto. Colha uma flor masculina recém-aberta. Retire as pétalas com cuidado, deixando o miolo exposto, cheio de pólen. Depois, encoste suavemente esse pólen no centro da flor feminina aberta, tocando o estigma. Gire levemente para garantir contato completo. Pronto! Você acabou de eliminar a incerteza. Isso é a apólice de seguro da sua colheita de 32 quilos. Agora, vamos falar do que acontece depois que o fruto começa a crescer. Aqui, muita gente erra feio. A abóbora em fase de enchimento precisa de muita água, muita mesmo. O fruto é basicamente estrutura, mais água, mais açúcares transportados. Se faltar irrigação constante, o crescimento trava. Mas atenção, nunca molhe as folhas. Folha molhada mais calor é igual a ambiente perfeito para doenças como oídio. E oídio pode enfraquecer a planta justamente na fase mais importante. Regue sempre direto no solo, de preferência pela manhã. Solo úmido, mas nunca encharcado. E existe um detalhe simples que evita grandes prejuízos. Quando a abóbora começar a ganhar peso, coloque uma tábua de madeira, um pedaço de telha ou até uma cerâmica embaixo do fruto. Isso evita contato direto com o solo úmido e previne apodrecimento na base. É um pequeno cuidado que protege semanas de trabalho. Agora, para manter o turbo funcionando durante a expansão do fruto, a cada 15 dias você pode adicionar uma pequena quantidade de cinza de madeira ao redor da planta, algo como meia xícara espalhada superficialmente e levemente incorporada. Isso mantém a bomba de potássio ativa. Lembre-se, nitrogênio cresce folha, potássio sustenta peso. Durante essa fase, você quer peso. Agora você tem tudo: solo preparado corretamente, ingrediente secreto ativado,
poda estratégica feita, polinização garantida, água e nutrição controladas. Mas existe um momento exato que define se você vai colher 32 quilos ou perder parte desse peso por ansiedade. Você sabe exatamente quando colher? Se colher cedo demais, perde quilos e sabor. Se esperar demais, pode apodrecer ou perder qualidade. No próximo passo, eu vou te mostrar os sinais perfeitos de colheita máxima. Agora chegou o momento que todo mundo espera. Como saber se sua abóbora realmente atingiu o máximo potencial? Não é apenas pela cor. O primeiro sinal está no pedúnculo, o talinho que liga o fruto à planta. Quando ele começa a ficar lenhoso, seco e levemente rachado, é sinal de maturidade fisiológica completa. Ele não está mais verde e flexível, está rígido, endurecido. Segundo sinal, faça o teste da unha. Tente pressionar a casca com a unha do dedo. Se marcar ou arranhar facilmente, ainda não está pronta. Uma abóbora no ponto de 30 quilos ou mais tem a casca tão dura que sua unha simplesmente não consegue penetrar. Terceiro sinal, observe a planta. As folhas começam a amarelar. A rama perde vigor. Parece que a planta está se despedindo. E é exatamente isso que está acontecendo. Ela entregou tudo ao fruto. Ela colocou toda a energia, todo o potássio, toda a reserva acumulada dentro daquela abóbora. Esse é o auge. Agora atenção para um detalhe que pode destruir meses de trabalho. Nunca arranque a abóbora torcendo. Sempre corte com faca ou tesoura afiada, deixando pelo menos 5 centímetros de pedúnculo preso ao fruto. Essa pequena alça é proteção natural. Se você quebra a rente, abre uma porta para fungos e apodrecimento precoce. Cortou corretamente? Ótimo, mas ainda não acabou. Se você quer sabor máximo e armazenamento prolongado, até 6 meses, precisa fazer a cura. Coloque a abóbora em um local seco, ventilado e à sombra por aproximadamente 2 semanas. Nada de sol direto, nada de umidade excessiva. Nesse período, a casca termina de endurecer, os açúcares se concentram e a durabilidade aumenta drasticamente. É aqui que você transforma a produção em alimento de verdade. Olha a jornada que você fez. Começou com uma cova de 60 centímetros, misturou 2 xícaras de cinza e 3 colheres de farinha de osso. Podou com estratégia, polinizou manualmente, regou corretamente, alimentou com inteligência e agora está diante de uma abóbora gigante, pesada, orgânica, capaz de alimentar sua família, reduzir gastos e provar que produtividade não é sorte, é técnica. Isso não é jardinagem comum, isso é jardinagem com inteligência. Se você assistiu até aqui, comenta agora, eu vou colher. Eu quero ver quem realmente vai aplicar. E se você quer continuar aprendendo segredos práticos, técnicos e poderosos para transformar seu quintal em uma verdadeira máquina de produção, se inscreve no canal, porque aqui a gente não planta por plantar, a gente planta para colher grande.